Bom dia, pessoal. Rapidinho, passando para falar sobre análise, então, do dia. Nós tivemos no mini índice, então, uma continuidade. Ele, inclusive, abre com gap de alta, né? Para a continuidade daquela onda 3 que nós comentamos, né? Que existia um alvo aqui em cima, até tinha posto em uma linha azul. Aqui, ó. E ele foi beijar o alvo, né? Mas ele ficou fazendo um topo aqui entre compras e vendas, ó, bem lateral. Quem gosta de operar range pegou aqui vários pontos interessantes. Ele reforça, inclusive, um pai antigo, ó. Ele cria um pai novo, reforçando um pai antigo. E também tinha algumas POCs aqui antigas. Bom, vocês sabem que o índice está numa região ali onde tem várias POCs, né? E essas POCs que estão ali, elas fazem com que o preço fique no range, assim, geral, lateral, no macro, vamos falar assim, né? Sempre que tiver muitas POCs numa região, ele vai ficar em um range. O que já era esperado, depois que ele faz o seu alvo, ele troca a estrutura, né? Eu avisei lá no grupo, ó, o pessoal tá trocando estrutura para venda, fechamento de onda 3. Tinha gap para fechar, né? Esse aqui da abertura, ele desce num canal lateral, fecha o gap, a gente tira ele daqui. E quando ele chega aqui nessa região, ó, que ele fecha o gap e perde ali a abertura, ele tenta trocar a estrutura, ó. Então ele cria um novo POI. O que é um POI? É um ponto de interesse, é a briga que existe entre compradores e vendedores. Como que a gente enxerga a briga no gráfico? A criação de uma estrutura compradora, por exemplo, que leva ao vendedor. Então, esse tipo de estrutura, ele faz o W ou faz um N e não vence, né? Ele perde ali no reteste, é porque tem muito vendedor fazendo agressão, né? O saldo delta de agressão na venda está muito maior. Então, até eu comentei, se ele viesse nesse reteste, ó, nesse ponto, a gente poderia pegar um choque do movimento. Mas, como ele não fez isso, então a gente segue, ó, na venda, cria-se um novo canal e observa no macro o que está acontecendo. Então, na verdade, ele lateralizou bastante, né? E se a gente fosse colocar em termos de operação, ó, ele lateraliza e aí ele não, ou seja, ele ainda tem que fazer a onda 4, onda 5 e ele tá bem lateral, ó. Então, assim, onde é que está o fundo da onda 3 para alinhamento? Se vocês forem olhar, olha, aqui embaixo, nessas regiões aqui, ó. Ele já alinhou, tá? Ele já alinhou, porque se você ligar aqui até aqui, ó, você vê o fechamento da onda 3, exatamente no padrão que a gente precisa, que é o pavio que anda de rejeição. Aliás, reversão. Então, aqui eu considero o arco de Fibonacci, né? Ele ainda com tendência compradora, apesar da forte venda, ele ainda está com a tendência compradora. E agora ele está iniciando a onda 4. A onda 4, ela pode ser uma onda simples, tá? Então, a gente tem que olhar para a onda 2 se a onda 2 foi complexa. Se a onda 2 for complexa, existe essa probabilidade. Aí, o que acontece aqui, ó? Tá? Ele pode até capturar a liquidez de fundo, mas ele vai seguir descendo. Ou ele vem reto, né? Ou ele vem reto para baixo. São essas duas formas dele fechar a onda 4 simples. Já a onda 5, ela é uma onda que ela pode ser. Ela tem que ser maior que a onda 1, então a gente tem que olhar lá para a onda 1. E ela pode também testar a onda 3. A onda 5 é a única onda que tem esse poder, tá? Dela ser quase o tamanho da onda 3, que inclusive é nela que a gente bota o teste de máximas. Aquele teste de 80% lá que vocês conhecem, é justamente nela que a gente faz o teste da máxima, teste de máxima, tá? Em onda 3 ou em onda 4, dependendo da região que está o mercado. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu só fechar isso aqui. Tirar esse daqui, não precisa.
Ó, a gente teve uma onda 2 complexa e uma onda 1 bem pequena. A onda 2 ela foi complexa porque ela veio aqui embaixo. Ó. Tá? E a onda 1, ela foi uma onda... Ah, não, olha só, gente. Olha, gente, a gente tá para receber um presente aqui hoje, ó. A onda 4 vai ser uma onda pequena, fechamento. Mas, ó, a nossa onda 1 foi incrível. E a onda 5, ela tem que ser maior que a 1. Tá? A onda 1, que a gente teve esse ciclo aqui, ela tem 1.758 pontos de amplitude, tá? Eu vou jogar ela aqui, porque o mercado pode vir fazer o teste de máxima hoje no índice por causa disso. Então, a gente sempre olha assim, ó, qual é a liquidez que ele tem para pegar no fundo de subir, tá bom? Então, assim, a informação que a gente tem é que o mercado pode subir para fazer teste de máxima. O teste de máxima, vocês já sabem, ele é feito dos 100%, ó, ele pode pegar exatamente essa região aqui, tá? 80%. Se ele bater aqui, aí sim ele fecha a onda. Então, ele vai iniciar essa barra da onda 5 aqui embaixo, vamos supor, tá? Para fazer esse teste aqui, ele deve buscar mais ou menos isso. Então, nós podemos considerar, calculando aqui, que o índice pode descer uns 500 pontos e subir pelo menos aí uns 1.700, tá? Então, isso é uma probabilidade pelos estudos que a gente faz. Então, a gente fica de olho no que sempre? Regiões e estruturas, tá? Então, a gente tem muita informação. Como que fechou o mercado, o IFR? Com divergência para venda. Ó, por que eu falo isso? O IFR descendo, tá? E ele faz um fundo, olha, muito próximo ao fundo anterior, ó, vou descer a barra aqui para vocês enxergar. Esse fundo aqui, tá? Só que ele fez uma compra, né? Ele deu divergência vendedora, ó, e o FR descendo e o mercado subindo, dando compras. Então, a gente tem divergência para venda, tá? Venda sempre é quando o IFR dá a venda, tá? Ele dá a venda e o mercado tá comprando, então, sentido oposto. O que conta é sempre o IFR, tá? Porque ele tá levando em consideração a montagem de posição lá das ordens, tá? O volume, enfim, tem N coisas aqui. Ele é um índice. E se ele é um índice, então tem muita coisa aqui dentro que tá juntando para montar ele, tá? Então, assim, o mini índice é isso. A gente tem essas informações de FR que a gente leva em consideração até para nós montarmos uma posição. E nós temos essa probabilidade. Ele fechar essa ondinha 4 que ele começou aqui, então ela vai ter um alinhamento em diagonal para baixo. Ó, assim, ó. Ela pode ser assim também? Pode, mas eu acredito que ela pode fazer esse movimento para ter o choque da compra da onda 5 aqui, tá? E aí o mercado vem e faz essa barra aqui, que seria a barra responsável pelo teste de máximas, que é bem essa região que ele pode ir. E tem o que nós temos aqui? Nós temos uma POC do dia 26 de maio, nós temos uma POI formada ontem nesse topo. Então, o mercado ele se prepara, né? Ele mesmo prepara as regiões montando as suas posições. Bom,
Só responder uma mensagem que eu já retorno, tá? Bom, vamos lá. Então, mini índice é isso, tá? Fechamento de onda 4 e teste de máximas de onda 3. Onde pode ocorrer esse fechamento? Olha quantas POCs a gente tem aqui, vocês estão vendo? Essa região de congestionamento, ele pode escolher no UNI do NT qual ele vai querer, tá? Porque a gente tem um POI aqui também em cima da POC do dia 30 de abril. Então, o que nós vamos observar agora? Se existem liquidez aqui para baixo, tá? Se existe essa liquidez. Existindo essa liquidez, existe uma probabilidade, né, dele. Vamos buscar mais longe. Ou a gente olha no gráfico de time maior, né? Ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui ele ainda tá marcando linha grossas, o primeiro candle do dia. Que isso vocês também vão observar, tá? O primeiro candle do dia é mercado de reversão. Ele tem que fazer aquele modelo que vocês já conhecem. O mercado pode buscar liquidez em outras regiões? Ele pode. Então, aqui, ó, a gente tem uma cabeça de pivô aqui, nessa região, tá? É uma região que ele pode testar. E aqui nós temos outra, aqui embaixo, tá? E nós temos mais, ou seja, ele pode descer um pouco mais além do alinhamento. Na verdade, ele pode descer até essa região aqui, ó, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem liquidez. Tá? Vocês lembram das liquidez que a gente marcou outro dia? Elas ficaram aqui embaixo. Então, onde tem esse cifrãozinho aqui, ó, onde tem esses cifrõezinhos aqui, são regiões de liquidez. Em algum momento ele pode buscar isso aqui, tá? Ou ele vai estourar para cima muito, ou ele vai seguir essa tendência de baixa e ele pode fazer, mesmo que ele faça uma amplitude maior, mas ele faz descendo, sabe? Essa amplitude, ela não necessariamente ela vai ser numa compra. Embora eu acredite que sim, porque a onda 5, ela faz um teste da onda 3. A onda 3 foi compradora, né? Olha aqui, ela foi uma onda compradora. Então, vamos observar as estruturas, o W, um N que ele faça, regiões de order block. Então, nós temos lá os nossos indicadores, né, de order block, que eles podem nos mostrar. Nós temos esse canal aqui também, que a gente tem que, quando o preço volta, né, ó, a gente ajusta ele, o preço saiu dele, mas voltou. Então, a gente ajusta. E era isso, neste gráfico aqui. É só esperar o FGV carregar e a gente já vai pro dólar, tá? Então, lembre-se sempre das estruturas. As estruturas são extremamente importantes para vocês poder tomar a decisão da entrada. Então, o mercado vai lá, faz o W, faz um N, né? Ó, faz o W. Depois, vocês sabem que ele volta para testar a cabeça do pivô aqui, ó. Tá? Quando ele fizer isso, vocês entram na compra. Tá? Os apressadinhos querem comprar aqui, né? A gente sabe disso. Só que às vezes quando ele faz o teste, ele falha. Lembra que ele pode fazer um POI novo antes de voltar? Então, isso é importante também. Ó, os indicadores do nosso índice. Quero ver se tem algum order block pendurado aqui nessa região. Não sei se ele vai mostrar. Esperar ele carregar os order block. Bom, então a gente tem bastante favor gaps, ó, para comprar, para voltar, para liquidar. Ó, order block, tá? Tá aqui na tela. Então, os order blocks que a gente tem, ó, são todos aqueles que contribuíram para a mudança. Essa região que eu falei para vocês, ó, tá vendo?
não tem nenhum order block abaixo dos 186.800. Então, pode ser que o mercado ainda não esteja preparado para descer, para buscar esse fechamento desse gap. Olha quanta liquidez eu já tenho aqui para baixo. Então, às vezes, os papéis precisam virar lá 1, 2, 3 ciclos para o Big Play mudar a posição dele de comprador para vendedor. Depois ele vem buscar essa liquidez. Então, ele tem que fazer um lucro, né? Gerar um lucro lá primeiro. Então, teste de máximas vai testar o topo desse canal aqui e esse aqui, tá? Então, presta atenção. Mercado fecha a onda 4. Faz um fundo, faz uma estrutura compradora, testa ela e sobe. Onda 5, teste de máximo. Depois ele fecha a onda, tá? Só isso. Hoje, tá? Quinta-feira. Dólar rapidinho, dólar rapidinho. Vamos pro dólar rapidinho. O IFR, que indica a força relativa do preço, como ele é composto pela volatilidade, e o que é a nossa volatilidade? É a variação, é a agressão, saldo delta. Então, assim, é a quantidade média de ganhos, de perdas. Lembrando que ele sempre calcula como um indicador mesmo de índice, ou seja, é uma variação de 0 a 100. Só que o que eu gosto dele é que ele mostra para nós, né, o que vai acontecer no dia, na abertura, né? De acordo com o seu fechamento, a gente consegue definir a abertura. Lembrem-se sempre de analisar também o diário, acho que é importante para vocês que estão aprendendo, olhar onde o mercado está abrindo, né? Se ele fez um inside candle, aí tem a regra lá do inside candle. Ó, o dólar tá com bastante espaçamento. Isso significa que ele vai trabalhar com uma amplitude maior, tá? De um extremo a outro. O dólar vai trabalhar com uma amplitude maior. Ele tá bem condensado aqui, é muito espremido o preço. Então, quando começa a criar esse tipo de... Ó, tá vendo? Essas distâncias grandes significa que ele pode fazer grandes amplitudes nos próximos movimentos, tá? Então, o dólar é isso aqui. IFR e tal. O dólar ele não trabalha com os mesmos expulsos, né, do índice. Ele trabalha com o mesmo conceito de canal e amplitude que o índice trabalha. Só que o índice ele segue muito à risca o formato das ondas de Elliott. O dólar não segue muito isso, mas ele mantém um olhar mais amplo as amplitudes, né, que nós gostamos tanto de operar. Só que se a gente colocar aqui, a gente vai ver que ele tem um ponto médio, que ele é como se fosse uma VWAP, que ele volta sempre para buscar esse preço. Então, quando ele faz esse fundo, ele volta aqui nessa região para pegar esse preço. Então, a gente tem alguns indicadores mais específicos para ele. Precisa? Não. Se você sabe operar canais e amplitudes, não precisa. Mas olha só como ele foi tendencioso aqui, ó. E eu falo para vocês que grandes formas mostram fraqueza, né? Preciso de muitos candles para fazer algo, é porque eu tô muito fraco na minha estruturação. Mas se vocês observar, ele faz aqui, ó. Ele faz esse W aqui, depois ele faz mais um M, faz mais um W, ou seja, mas é como se ele estivesse fazendo um grande W, né? É como se ele estivesse fazendo um grande W e depois ele volta para testar, tá vendo? Aqui, ó, que ele vem para testar. Ele não para aqui, ó. Ele não respeita essa região, ele tenta fazer quase um fundo duplo. E o dólar também respeita muito isso, né? Topos duplos, fundos duplos. Como vocês estão mexendo com o dólar e é o seu ativo mais caro, vocês têm que ter, assim, sempre stop muito curto. Então, é difícil assegurar esse tipo de amplitude quando ele estoura a cabeça do pivô, né? Sei que é mais difícil. E porque ele vinha numa tendência de queda, né? Fechamento de alguma onda, regiões, enfim. A gente tem aquela criação do canal, né?
Sempre o canal, ele vai ser sempre uma variação, ó. Então, o que eu tenho aqui? Canal montado de uma variação. Alinhamento de topos, depois eu vou ajustar ele. Crio o canal. Agora eu vou fazer o estudo desse canal. Quando o preço está sendo construído, a gente vai sempre ajustando, tá? Então, eu crio um canal menor, numa regiãozinha bem pequeno, e depois eu vou ajustando isso. Então, aqui eu tenho esse fundo, e aí vocês vão arrumando o preço em relação ao canal. Então, assim, existe um canal macro que mostra uma tendência vendedora pro dólar, tá? Por que eu amplio aqui? Porque ele faz isso e ele volta pro preço, então eu amplio meu canal. Só que existem os micro canais dentro dessa estrutura, né, maior. E esses micro canais é que vão fazer os trades de vocês no gráfico de 1 minuto ou no gráfico de 3 Renko, né? Tá? Então a gente coloca sempre essa indicadora aqui. Tem os pontos de POI, ele criou mais um POI aqui embaixo. Isso é importante colocar. Porque tento fazer um M volta comprador, mas a grande revelação, deixa eu só baixar esse FR, é o seguinte, ó, eu vou tentar deixar ele mais reduzido para vocês enxergarem o que eu quero passar para vocês. Eu nem sei quanto tempo ele tá assim. Na verdade, o dólar tá caindo desde janeiro, né? A gente sabe disso. Tá caindo desde janeiro. Esse braço aqui, ele pode ser até maior. Ó, ele lateraliza da venda, teste de máximas, não consegue, novamente, não consegue. E faz a presença do comprador, ó, bem arredondados, mas depois ele segue na venda. Então, esse braço aqui que ele tá fazendo, ele vem de uma amplitude. Aí, essas amplitudes, que é o que a gente tá calculando. Quando ele abre em gap, ou quando ele abre aqui, ó, a amplitude muda. Então, a gente tem que recalcular ela. Vocês podem ir acelerando o vídeo, não precisa ouvir ele em velocidade 1. Eu até prefiro que vocês acelerem um pouco. Então, aqui, o que aconteceu aqui nesse dia? Ele faz esse W aqui, um W fake, né? Só para alinhamento de regiões, alinha com os topos. Aqui ele monta uma frequência compradora de 38 pontos. Aí a gente coloca uma regra de cor aqui, ok. Agora a gente tem que olhar em que momento ele fecha o V, né? Que ele fecha a frequência, para a gente pensar novamente em compras. Então aqui ele não fecha e não faz a frequência. Aqui ele cria a frequência vendedora. Como a frequência vendedora ela é maior, ó, ela tem mais ou menos quase 50 pontos nesse range que a gente tá novo. Opa, aqui. A gente gosta de botar assim, ó, vermelhinho, para mostrar que é venda do dólar, amplitude da venda. Tá, agora sim. Tá? Então não tem muita conexão, né? Tem uma distância muito grande aqui, em que ele faz uma microfrequência, mas não fecha ela. Então aqui tu tem a venda de topo de canal, ó. Agora sim, como é que eu posso pensar em compras? Ele tá pagando praticamente 2 barras aqui. Então a gente bota pro fundo aqui também.
Se vocês verem, observarem, ó, ele paga aqui nessa região a segunda barra no segundo topo, tá? Então, às vezes o mercado faz isso. Às vezes ele paga duas em sequência, ele materializa e paga duas. Quando ele paga essa segunda, aí eu venho com a barra compradora e jogo para esse fundo que ele pagou a segunda barra. E ó, onde é que ele pagou ela, tá? Então, assim, ó, é só esses deslocamentos de barra aqui e saber se posicionar, tá? Isso que vai ajudar vocês no trade. Então, hoje, dia 4, ele estava concluindo a venda, que eu falei para vocês, que ele estaria concluindo, ainda pegando um pedaço aqui embaixo, e podia virar, né? Fazer a compra de reversão. E aí ele fez isso, não mudou. Só faz do jeito dele, né? Se ele tá numa região mais brigada, cheio de pós e pox, ele vai fazer, não vai descer reto, assim, bonitinho, ou subir reto. Ele vai fazendo assim, né? Escadinhas, né? Mas ele vai, ó, de um lado da mínima do canal até o topo, ó. Então, ele pagou muito bem nessa região, né? 50 pontos deve ter dado de uma extremidade para outra, ó. Daqui para cá, 42 pontos. O dólar paga bem mais, né? Foi um dia mais travado. Aí eu falo para vocês, quais são as próximas cenas, né? Agora ele voltar a testar fundo. Então, o que a gente faz? A gente pode prolongar um pouco esse canal, né? Faz um prolongamento dele para o próximo dia. E é mais fácil acompanhando o preço. Como ele pagou essa barra, a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Colar a barra agora próxima, que aqui ele fechou uma frequência. E aí a próxima barra que vem é essa aqui, vendedor, que ele já começou a construir, ó, tá? Então ele pode descer, fazer 50% desse canal, tá? Então ele tem que pegar essa liquidez, ficou aqui atrás, nessa região, tá? Se ele vir fazer um topo, mesma coisa que ele fez aqui, ele pode espelhar para cá. Então, é isso que a gente tem que só olhar. O dólar, ele é mais simples, porque ele vai muito dentro dos canais, ele vai muito nesse conceito. Quer mais um bizu de como operar o dólar, se for o caso? Então, se ele está na venda, né, ele pode abrir já manipulando para compra, mas ele quer vender. Então, ele vai fazer esse movimento aqui de subir, mas ele volta, né? Então, a gente sempre cria isso aqui, ó. Cria micros canais. Ó. Vocês vão criar essas regiões assim, sabe? Criando um corredor para o preço. Quando ele sai fora, você sai da operação. Ah, ele quer subir? Ó, tá vendo que ele faz um triângulo? Esse triângulo pode ser a amplitude do próximo canal. Então, eu espero um pouco, jogo aqui pro fundo e pro primeiro topo, aqui nesse primeiro triângulo, e observo, ó. Aí eu vou ajustando o preço de acordo com a necessidade. Então, aqui eu vou abrir mais, aqui eu vou jogar um pouco mais pra cima, tá? Se ele vem romper, o primeiro rompimento sempre é um rompimento falso, isso eu falo sempre pra vocês. Tem que esperar o segundo rompimento. Dá pra operar assim também. Fez, ó, desceu reto, olha aqui, ó, que lindo. Ele desce reto para buscar liquidez debaixo desse canal que ele criou. E volta a subir de novo. Então, aqui a mesma coisa. Ele criou um triângulo invertido, tá vendo? Então, eu boto aqui, ó, eu boto aqui e boto aqui. Nesse triângulo, ó. Aí, conforme o mercado vai, eu só vou puxando, ó. Só vou puxando, vou acompanhando o preço. Mas eu comprei no triângulo. Entenderam? E assim vocês vão vendo. Ó, aqui ele faz uma lateralização, ele faz um movimento de acumulação aqui nessa região, ó. E essa região de acumulação, quando vocês perceberem esse tipo de coisa aqui, ó, que ele anda de lado, né? Ele não é nem um triângulo para cima, nem um triângulo para baixo. Aqui não tem o que fazer. Espera um rompimento, busca de liquidez. Agora sim eu vou descer vendido. Agora ele criou
Aqui, ó. Preço reto, né? É institucional, né? Na causa, tá? É mais fácil para você operar assim, eu vejo, né? Que é bem mais fácil, tá? Então, o dólar é isso aqui. Micro, canais e amplitudes vai levar vocês a ter um bom desempenho no dólar. Stop sempre curto, stop sempre no gain, usa daily stop nas entradas, se for o caso. E sucesso. IFR também dá para usar no dólar? Dá. Uhum. Dá para usar no IFR, mercado descendo e o IFR subindo, ou seja, assim que ele pagasse a amplitude, ele já estava te dando a call para compra. Então, tu já sabe que se o IFR está montando posição compradora, vai vir um volume maior e vai conseguir pagar aquela barra lá que foi criada lá no outro dia, tá vendo? Essa barra de compra que ele pagou, ela foi criada lá no dia 3 e ela foi replicada dia 4. Então, se ele abrir na sequência, ele vai manter essas bases. O que é o que chama atenção? Quando é que ele vai parar de fazer esse movimento, né? Para o mercado cair, a barra da amplitude vendedora tem que ser maior, ela tem 50 pontos. A compradora ela é menor, é a barra de retração, tem 38. Quando esses valores começar a mudar, significa que aquela operação liquidou. Então, a partir dali, ele vai criar novas estruturas. Então, vamos supor que essa venda amanhã, ele aumente ela ou ele não consiga concluir. Então, se ele fizer esse movimento, o preço da venda maior ou menor do padrão, a gente tem que esperar para criar um novo padrão vendedor, tá? Esquece aí os alinhamentos, é assim que funciona. O melhor alinhamento é aquele em V, né? Quando o preço ele sobe ali os pontos que precisa subir na barra de amplitude, faz ali uma estrutura de venda, anda de lado um pouquinho e aí vem e desce, ó. É essa estrutura mais sadia que existe. Aí ele acumula um pouquinho, de novo. Aí ele faz a mesma coisa de novo, depois que ele acumula aqui embaixo um pouquinho. Sobe a mesma barra, faz uma nova estrutura, vende de novo, tá? E assim vai indo. Só que quando ele troca a estrutura, né, a diferença, esse aqui é o tamanho 1, né? Esse aqui é um tamanho 0,8, né? 0,8. Aí aqui tem que chamar a atenção, porque a partir daqui ele pode trabalhar mais comprador daí, entenderam? Porque que tem que ficar de olho nas estruturas, nas amplitudes do dólar. Daí ele pode fazer esse movimento aqui, ó, de fazer duas compras em seguida, tá? E aí pega a liquidez de cima do canal, tá bom? Só observando isso. Sucesso a todos, bons trades. Não tenho muita, como é que eu posso falar assim, ideia de quando que vai ter rompimento, né, desse canal. A princípio segue essa tendência vendedora ainda por um tempo. E era isso, por enquanto. Até mais!